Aleluia. Nós vamos compartilhar a palavra que está em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Amém? Todo mundo encontrou? Se não encontrou, diga aí misericórdia. Oh, glória a Deus. Amém. Acompanha aí comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis até de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quero ler o capítulo 6 até o 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus assim permitir. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é? Agora eu vou fazer as palavras de Paulo. É muito difícil até de se compreender. A palavra do Senhor, ela tem uma revelação pura do alto, que exige que nós sejamos espirituais, para que nós possamos compreender, ter o discernimento sobre essa revelação. E nós vemos hoje as situações do mundo, né? A gente tem visto aí sinais apocalípticos de verdade. Jesus está voltando. Não dá tempo para a gente brincar de ser crente. Não tem mais tempo para isso, não é? Não tem mais tempo de nós sermos ignorantes, não é? Inexperientes com relação a essa verdade da palavra de Deus, que é a única que tem o poder de nos libertar, é a única que tem o poder de nos preparar, de nos treinar para enfrentar esse mundo, para enfrentar essas adversidades, para enfrentar essas tribulações que vêm por aí. E a gente vê as pessoas tão rasas com relação a essa palavra. Nos primeiros momentos, as primeiras situações que surgem, já ficam abaladas, já ficam, não é, entristecidas, já ficam para baixo e já vão se sentindo derrotados diante das situações, como se a verdade de Deus não tivesse entrado e tivesse determinado em sua vida que você seria mais do que vencedor sobre todas essas coisas. É como se as pessoas estivessem esquecendo daquilo que tem sido ensinado e terminam buscando os mesmos ensinamentos, os mesmos princípios básicos que nós aprendemos quando nós aceitamos a Jesus. Aqui eu só estou falando para crente, porque eu não vi que não tem nenhum visitante, não é? Hoje é seu dia, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, não é? Então, nós
terminamos ficando naquele raso porque nós ainda estamos naquela do básico, dos princípios elementares, né? Que nós aprendemos quando nós aceitamos a Jesus. E ficamos conformados só estar nesse lugar. Por isso que a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente batalhando, esmurrando no vento, porque não consegue usar as armas espirituais que estão na palavra de Deus. Por quê? Porque ela simplesmente passa pelo ouvido e não desce para o coração, de forma, né, que ela se torne a sua arma principal, de forma que ela se torne, não é, a resposta para tudo aquilo que você precisa saber, que você precisa ouvir e que você precisa, não é, agir diante de todas essas situações que vêm para tentar nos engolir, né? A Bíblia fala dessa astúcia de Satanás que fica ao nosso derredor, tentando nos tragar, não é? Como é que ele vai nos tragar? De que forma que ele vai fazer isso? Não é? Entrando exatamente nesse lugar vulnerável que nós nos encontramos por estarmos ainda sobre bases, princípios elementares. Estamos sempre tentando voltar para esse lugar, tentando, né, se conscientizar de que você realmente é um nascido em Deus, é um homem e uma mulher cristã. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus quer levantar valentes. Deus quer levantar valentes. Deus quer levantar pessoas que enfrentem as batalhas, que enfrentem o mundo. Deus quer levantar pessoas que estejam enraigadas e enraizadas, não é? Pelo poder dessa palavra que traz a você a luz, o discernimento para tudo aquilo que você precisa fazer e saber. Então, a palavra de Deus, ela nos leva à compreensão das verdades básicas, doutrinárias para uma vida vitoriosa e madura em Deus, nas quais nós deveríamos estar bem estabelecidos, preparados para a vinda do Senhor. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós precisamos amadurecer nesse sentido. Nós temos tantos desafios que vêm por aí, que muitas vezes nós não sabemos lidar com eles, nós não sabemos como nós vamos agir, e muitos acham que é demais. Os desafios que são lançados para Deus é demais, vai além da minha capacidade. Não, pastor, isso não é para mim. Não, pastor, ainda não é o tempo. Não, pastora, ainda não estou preparado. E quando estará? Quando é que nós vamos estar preparados para esses desafios de Deus, onde o Senhor quer sempre nos lançar para algo muito maior? Quando Paulo fala desses princípios elementares, ele fala exatamente tentando despertar o povo para o amadurecimento. Gente, você não se conforme com isso. Isso que Paulo quer dizer. Ao invés de vocês serem mestres, vocês que já têm recebido tanto, vocês que já têm bebido tanto dessa fonte, como é que vocês ainda ficam vulneráveis a situações e sempre voltam para o mesmo lugar, sempre voltam para as mesmas situações? Que era para vocês já estarem avançando, que era para vocês já estarem ensinando, que era para vocês já estarem pregando sobre isso. E de tempos em tempos as pessoas batem na nossa porta, não é? Sempre com as mesmas situações. Pastor, eu não sei lidar com isso daqui, mas de novo. Mas como assim? Eu recebi uma ligação essa semana que eu fiquei chocada, não é? De uma irmã, e ela dizia, pastora, eu estou passando por uma luta muito grande. Essa irmã já atendia assim umas 3 ou 4 vezes, com a mesma situação. Eu estou passando por uma situação, está muito difícil, está difícil de lidar com ela, não é? Eu estou com muito medo desse mundo espiritual, sabe? Estou com muito medo, tenho medo até de ir para a igreja, de me manifestar. Minha filha, me diga uma coisa, você tem quanto tempo de crente?
Isso já me irrita, vocês sabem, né? Você tem quanto tempo de crente? De crente que eu estou falando. Acho que eu tenho assim uns 7 ou 8 anos, pastora. Você não se envergonha, não? Como é que você liga para um libertador, né, achando que você vai receber uma palavra, sabe, para massagear? Como? Nós cristãos, nós temos o dever de colocar em prática aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo ao invés de dar lugar ao diabo. Enquanto eu ministrava o coração dela e ela soluçava lá do outro lado, mas eu tive que ser dura, porque muitas vezes o Senhor precisa ser duro conosco. Muitas vezes o Senhor precisa nos sacudir, para ver se a gente acorda para a vida, para ver se a gente entende o lugar que nós estamos nele. É muito maior do que você imagina. Há um tesouro enterrado nesse vaso de barro. E eu tenho certeza que tudo que está enterrado lá, coloca Satanás debaixo do estrado dos teus pés. O problema é que nós não exploramos esse tesouro. Nós ficamos naquela coisa das migalhas, conformados só com algumas palavras que nós recebemos e ficamos aliviados, domingo a domingo. Na hora que o Senhor diz, agora eu quero provar o teu coração, não é? Saber se realmente tu entendeu a palavra, porque eu quero te lançar para outro lugar. Porque Deus tem propósito, né, gente? Deus tem propósito na nossa vida. Ele não quer que a gente fique inchando dentro da igreja, não é? Ele quer que realmente nós sejamos referência para o mundo. Ele quer que realmente nós estejamos cheios do Espírito Santo e submetido a Ele de forma que Satanás não resista e ele caia fora da sua vida. Essa coisa de Satanás ficar cirandando no seu lar, cirandando no meio da sua família, cirandando em tudo que você faz e você é amedrontado, isso mostra o quão raso, né? Muitas vezes nós estamos ainda se sustentando no básico, se sustentando só naquilo que é básico. Sabe assim? Então, mas o que nós temos percebido nesses últimos tempos, e lamentamos por isso, é que o povo da aliança, ou seja, o povo de Deus, ainda está muito preso às obras mortas, às situações naturais que levam à morte. Nós ficamos muito presos a essas questões circunstanciais que nos levam a agir segundo a nossa carne, segundo o nosso espírito, e não é o Espírito de Deus. Às vezes a gente quer reagir ou agir da forma como nós aprendemos, com a experiência que nós recebemos. Isso é obra morta, não traz vida. E nós entendemos o que é de Deus e o que não é de Deus. E essas obras infrutíferas, né, tanto das trevas como da carne, não produzem vida sobre nós. Só é possível haver essa compreensão que Paulo está falando aqui. A necessidade que as pessoas têm de compreender, de interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? É muito grande. Ao invés das pessoas mergulharem, elas ficam buscando quem as ensine. Por quê? Porque não tem profundidade, não é? Porque não conseguem entrar, porque não conseguem penetrar, porque não conseguem, não é? Ir mais fundo naquilo que o Senhor designa para cada um. Nem sabe que designo é. Então, só é possível essa compreensão bíblica que Paulo fala nesse texto se nos arrependermos dessas obras mortas e definitivamente, decididamente, nós sairmos dessa condição infantilizada
cujas atitudes são próprias de meninos que não faz pleno uso de suas faculdades mentais, nem muito menos as exercita. Pessoas têm preguiça de pensar. O povo tem preguiça de refletir. Pastora, me dê logo a resposta, porque esse negócio está muito complicado. Não é assim? Eu vim aqui para ver se a senhora me diz alguma coisa. Sabe assim? Eu vim aqui para ver se eu consigo compreender alguma coisa assim, porque eu não entendi nada, pastora. Isso vale para tudo, viu? Até para um sonho que tenho. Eu vivo recebendo ligações. Pastor, eu tive um sonho daqui, tive um sonho dali. Pastor, eu não entendi. E às vezes o sonho só falta desenhar. É tão interessante. O sonho só falta desenhar a revelação. Não é? Para você entender como há realmente uma dificuldade, né, que Paulo fala aqui. A esse respeito, nós temos muitas coisas a dizer. Ainda tem muita coisa a ser revelada. Muita coisa mesmo, difícil até de explicar. Não é? O quanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. É difícil. A boca do povo é isso, né? Pastor, é muito difícil. É muito complicado, né? Como é difícil ser crente. Ele disse, é difícil para quem não mergulha, não vai conhecer as profundezas de Deus, não vai conhecer, né, a revelação daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quando Deus se revela para nós, gente, o nosso desejo é mergulhar mais, não. Minha filha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu recebo algo da parte de Deus, eu quero mais. Eu quero, mas não me conformo. Por isso que a gente estuda tanto, a gente vai buscar, não é? Conhecer todas essas coisas para que o nosso caminhar, ele se torne firme. Por quê? Porque eu vou trazer essas verdades, esse conhecimento para a minha vida prática. Esse é o nosso propósito. Então, inclusive eu estava estudando e eu vi essa frase que eu achei muito interessante. A compreensão depende do nível de conhecimento que nós temos das Escrituras e da capacidade de avaliarmos e refletirmos sobre toda a revelação de Deus contida nela, como também do nível de maturidade que nós alcançamos. Então, a palavra de conhecimento, a palavra da verdade, ela vai levar você a um amadurecimento, a uma maturidade, que é o que Paulo está exigindo aqui, dos hebreus. Se não tem mais necessidade de vocês estarem tomando esse leite. Pegue tudo que você aprendeu e vai colocar em exercício as tuas faculdades mentais. Que preguiça é essa? Vai refletir sobre tudo que você tem aprendido e traz isso para a tua vida. Traz isso para a tua realidade de vida, que tu vai ver as coisas mudando. Que tu vai ver as coisas se desenhando, que tu vai ver as coisas se desenrolando, você vai ver as coisas se desenvolvendo e você vai acompanhando o seu próprio crescimento. Gente, é muito poderoso. É muito poderoso. Mas nós não podemos parar. É prosseguir em conhecer ao Senhor. A cada dia Deus tem algo novo para nos revelar. A cada dia. Então, não vamos nos conformar somente com o que nós temos aprendido. É mergulhar mais, para conhecer o tesouro que há no fundo, no mais profundo, no nome de Jesus. Então, o texto ele é claro quando fala das coisas que precisam ser ditas e das que são difíceis de explicar, porque as pessoas têm tornado tardias em ouvir e por isso deixam de ser mestres, para viverem na dependência de quem as ensine de novo, e de novo, e de novo. E a gente não para de ensinar. Bom, esse é o nosso dever, né? Esse é o nosso papel. Tudo aquilo que nós temos aprendido, nosso dever é passar. Nosso dever é ensinar, não é? E ao mesmo tempo nós também aprendemos, porque a palavra ela é assim, ela tem esse poder, não é? Ao mesmo tempo que você ensina, você também aprende. É aquela espada de dois gumes, né? Você recebe também de uma maneira poderosa.
poderosa. Enquanto nós estamos ministrando, enquanto nós estudamos aqui para a palavra, o que nós vamos ministrar à sua vida, nós somos ministrados primeiro. É assim que funciona. Tem que estar atento, ligado, não é? Aquilo que o Senhor está preparando para você, está preparando para nós, para esse processo de maturidade, de crescimento em Deus. Sei lá onde é que Ele vai lhe colocar, o que Ele escolheu para você. Vai se preparando, vá se preparando, porque Ele não vai entregar tesouro a menino. Ele não vai entregar as coisas, os mistérios, como ele fala, né? Os mistérios de Deus a meninos, a pessoas vulneráveis. Ele não vai fazer isso. Às vezes as pessoas ficam irritadas, às vezes até com Deus, cobrando ao Senhor, né? Esses acompanhamentos a gente vê, escuta muita coisa, né? E a gente entende que as pessoas até anseiam, elas têm aquele desejo, vontade, né? Por um crescimento, mas não agem, não reagem, né? Diante daquilo que tem aprendido, para que esse crescimento ele aconteça. E vão cobrar de Deus. Fulano está avançando, né? Eu sempre tive vontade de estar nesse lugar, eu tive vontade de fazer esta obra, mas eu não tenho essa oportunidade, eu não sei por que eu não consigo chegar nesse lugar. Aí começa aquela tristeza, né? Começa aquela revolta com Deus e com liderança e com todo mundo, né? Porque não entende que o Senhor não vai entregar os seus mistérios, né, a meninos, pessoas que não estão preparadas para receber e estar naquele lugar. Então, trazendo para o nosso contexto, nós estamos falando daqueles que agem como pessoas inexperientes, pessoas que não conseguem discernir nem o bem nem o mal, não conseguem ter discernimento. Precisa sempre de alguém que traga essa revelação, precisa sempre de alguém que esteja abrindo, né, os olhos espirituais, estejam trazendo, né, a revelação do que é espiritual, para conseguir compreender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? É bem complicado. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui, não é? Sair dessa condição de meninos imaturos, nos levando a esse lugar de maturidade. Nós temos, da parte do Senhor, essa graça, não é? Recebida pelo próprio Espírito Santo, de ter o discernimento sobre todas as coisas que nós precisamos fazer, não é? Na nossa vida. Então, não tem como Deus avançar em seus planos eternos para a vida dessas pessoas se não estiverem fundamentadas nos princípios elementares, que servirão como base sólida de sustentação, base sólida de equilíbrio, base sólida de maturidade, crescimento, para que elas possam chegar a níveis maiores no Senhor. Esse é o grande propósito de Deus, nos elevar, né, a níveis maiores. Esse é o grande propósito de Deus, fazer com que você cresça, fazer com que você entenda o que Ele preparou para você, que você ainda nem conhece. Você ainda nem conhece. E tem gente que não está nem muito preocupada em conhecer, né? É muito difícil, pastora. O preço é muito alto, né? Aí vai deixando de lado, não é, aquilo que está reservado para ele, porque é difícil demais chegar lá. Então, falta esse entusiasmo, né? Essa entrega para você conhecer o que o Senhor tem preparado. Então, tudo que Deus comunica através da sua palavra vem numa sequência de raciocínio. A gente precisa pensar. Preste atenção. A revelação de Deus, ela é bem esmiuçada, né? O próprio Jesus, quando ele começou a explicar isso para o povo ignorante da palavra, que não conhecia, ele começou
a trazer a mensagem através de parábola, para justamente as pessoas entenderem. Mas eram pessoas que não conheciam, né? Ele tinha que realmente desenhar as coisas, para que as pessoas conhecessem. Mas a partir do momento que elas conheceram, se tornaram discípulos. Olha que forte isso. Se tornaram discípulos, se tornaram referências, né? Foram ao mundo, como uma mulher samaritana, por exemplo, né? Uma mulher que vivia completamente presa às situações carnais, e de repente ela tem a revelação do próprio Jesus, e daquilo que ele tinha para a vida dela, né? E ela consegue receber aquela fonte de vida, onde ela nunca mais teria sede. Isso trouxe a ela uma motivação muito grande, né? Para seguir por uma nova rota, por um novo caminho. Tudo que veio da parte do Senhor, da parte de Jesus, ela queria conhecer. E como é que são esses adoradores, de onde eles vêm, os verdadeiros adoradores, adoradores no Pai, em espírito e verdade. Não é aqui, não é nesse monte, nem está dentro de você. Está dentro de você. Só largue aquilo que traz peso sobre a sua vida. Só largue essas obras mortas. Larga aquilo que não traz vida sobre ti. E você vai ver a grandeza daquilo que Deus preparou para a sua vida. Você não vai sentir nem falta dessas coisas. Foi o que Jesus quis revelar, mostrar para aquela mulher. E ela abraçou aquilo, ela recebeu, ela absorveu. Essa é a palavra. A palavra do Senhor precisa ser absorvida de tal maneira que gere uma mudança de mente. Eu preciso colocar em exercício essas faculdades mentais que me leve a essa mudança, que gere transformação dentro de mim. É uma mudança de mentalidade, que foi exatamente o que aquela mulher recebeu naquele encontro. Muito poderoso. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não ficou no pé dela, dizendo, olha, larga isso, deixa esse canto aí, deixa esse negócio lá. Ele só confrontou. Tu tem marido? Tem não, senhor. É, bem disseste. Bem disseste, porque o que tu tens também não é teu. Ele não precisou dizer, larga, deixa essa família em paz. Não. A revelação de Deus trouxe a ela uma consciência, porque imediatamente ela excitou as suas faculdades mentais. Deixa eu refletir esse negócio. Peraí, Deus, deixa eu arrumar as coisas aqui na minha mente. Deixa eu arrumar as coisas aqui nos meus pensamentos. Para que eu tome uma atitude, tome uma decisão. E precisa ser imediata. Precisa ser radical. Olha aqui, gente, como é forte. Isso veio da mente dela. Jesus não pressionou e nem pressiona ninguém. Ele simplesmente revela e pronto. Espera o que você vai fazer com isso. Sabe assim? E naquele momento, eita, quando o Senhor diz, olhe, não, o que você aprendeu aí está errado. Deixa essas coisas aí. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está dentro de você. Receba. A Bíblia diz que imediatamente ela larga o cântaro. A decisão foi dela. Ela larga e sai para onde? Vai para a cidade onde ela era perseguida, onde ela era rejeitada e não tinha medo. Foi sem medo. Foi sem medo do que as pessoas iam pensar. Foi sem medo com relação à questão da reputação. Não estava nem aí mais. Ela simplesmente chegou lá quando os homens viram ela. Não acreditou. Eu digo, não olhe mais para mim com aquele olhar da samaritana, não, porque eu não sou mais a mesma. Não olhe mais para mim com aquela imagem, que aquela caiu por terra. Eu não sou mais aquela fraca, eu não sou mais aquela ignorante, eu não sou mais aquela pessoa inexperiente. Agora eu recebi da parte de Deus um maná dos céus, que eu não largo mais nem pro trem. Agora é avançar, avançar, avançar e avançar.
E ela começa a pregar. E eles esquecem completamente quem ela era. Porque a luz resplandecia através do rosto daquela mulher. Ela começou a revelar o coração dela a partir daquele novo comportamento, daquele novo caminhar. Senão essa mulher não é mais a mesma. Não é possível. E foi muito bem recebida. Sabe assim? O mundo precisa reconhecer quem você é em Deus. O mundo precisa saber que Deus fez uma obra genuína na sua vida. E que essa coisa de estar lamentando o que se perdeu, o que se vive, as questões circunstanciais, só te paralisa. Quando a gente recebe a revelação do Senhor, nós temos o discernimento de entender até por que essas situações difíceis da nossa vida, ela acontece. E aí, acabou o peso, acabou o jugo, acabou o sofrimento, porque tem propósito ali naquele negócio. Olha aí, até as lutas, até as batalhas se tornam agora um meio que o Senhor utiliza para nos aperfeiçoar. O meio que o Senhor utiliza para nos amadurecer. O meio que o Senhor utiliza para nos fazer verdadeiros valentes. Eu nunca ouvi falar que valente não lutasse, então não é valente. Eu nunca ouvi falar. Bom soldado de Cristo, soldado que não usa arma, soldado que não entra em guerra, não é soldado. Eu não entendo. E as pessoas são vencidas no meio da guerra porque não entendem o seu lugar em Deus. Não desceu a revelação para o seu coração de quem você é. Olha como é forte isso, gente. Então, tudo que Deus comunica, vou repetir, tudo que Deus comunica através da sua palavra vem de uma sequência de raciocínio que só é possível compreender pelo exercício de nossas faculdades mentais conectadas à mente espiritual de Cristo pela pessoa do Espírito Santo. Eu não tenho como receber as revelações de coisas que são espirituais sem eu ser espiritual. É por isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Porque não conseguem ter uma vida espiritual. Não conseguem mergulhar nas coisas espirituais. Não é? Quando eu vejo as pessoas nessas situações, a primeira coisa que eu pergunto, minha filha, como é que está seu devocional? Eu vou para os princípios elementares, né? Que é o básico. Vou para os alicerces. Porque sem esses alicerces, sinceramente, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não é? E aí, é exatamente isso que Paulo fala. Minha filha, como é que está? Oh, pastora, está tão difícil. Estou com tanta dificuldade de fazer meu devocional. Está mesmo. Não diz mais nada, né? Aí a gente entende por que não consegue vencer as batalhas, né? Então, é possível nós trazermos de volta princípios que formam a nossa base cristã e que muitas vezes são deixados de lado ou ignorados quando deixamos de dar ouvidos ou de absorver as verdades bíblicas que geram em nós alguma transformação pela prática. Então, como é que nós vamos trazer isso de volta? Primeiro, ouvindo atentamente o que o Espírito Santo nos ensina e revela através da palavra. Conexão, atenção. Às vezes o Senhor está ministrando na nossa vida, a gente está viajando, né? Na mente. Viajou. Pastora, repita. Como repito? Não, pastora, porque eu estava pensando aqui em outra coisa. Cheia de problema, eu estou com muita conta para pagar, eu estou com... Sabe assim? Qualquer coisa vai dispersando, assim. A sua atenção à revelação. A palavra de Deus é pura revelação. Não pegue a palavra como se fosse um livro comum. Como se você estivesse lendo um livro de autoajuda. Não faça isso. A palavra de Deus, ela é pura revelação de Deus.
não é? Que precisa de uma atenção, precisa de uma conexão para você conseguir compreender a revelação que está sendo trazida dela para você. Entende? Então, todo ouvir, ele requer também atenção para que haja uma compreensão clara do que precisa ser feito. Então, a atenção pelo ouvir, ela estabelece uma linha de raciocínio que nos leva a refletir e trazer para a nossa realidade de vida cada ensinamento, despertando para o viver prático dessas verdades no nosso dia a dia. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu faço agora é conectado, não é? Tudo agora é alinhado pelo poder da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos nos voltar exatamente para essa palavra com atenção e não deixar que nada disperse, né, você para receber essa revelação. Segunda coisa, né, que nós podemos trazer de volta como princípio, né, é a prática, né, dessas verdades de Deus, tá certo? E é pela prática que se tem as faculdades mentais exercitadas. É pela prática, não é, que nós exercitamos a nossa mente. As pessoas acham meio confuso esse negócio, né? Eu vou ler, né, eu vou estudar, eu vou receber de Deus aqui e já vou exercitando a minha mente. Não, você vai recebendo, você está absorvendo. O exercício é prático, né? Nós colocamos em prática para exercitar a nossa mente, né? E ela desenvolver de forma que nós possamos caminhar, avançar em decisões, tomada de decisões que são responsáveis, né? A partir do exercício daquilo que nós absorvemos, que nós recebemos da parte de Deus. Terceiro, deixemos levar para o que é perfeito. Essa parte é perfeita. Olha o que ele fala. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Como é isso, pastora? Paulo começou a falar que nós precisávamos dos princípios elementares. Agora ele está mandando deixar de lado. Negócio mais estranho, né, pastora? Não, é fácil de entender. É bem facinho. Aqui ele está falando para as pessoas que ainda andam como menino. Precisa trazer de volta esses princípios. Lembrar. Aqui ele está falando de pessoas que já absorveram. E que eu não preciso mais daqueles princípios elementares, porque agora estou avançando, tem algo de Deus, tem mais de Deus chegando por aí, e eu preciso estar me aprofundando, eu preciso caminhar sobre nova revelação. É um processo de crescimento, é um processo de maturidade que nós vamos alcançando, não é? Então, perfeito aqui que ele está falando, se trata do que é completo, do que é maduro, de maturidade. Estamos sendo exortados por Deus a prosseguir para a maturidade de Deus, sob bases sólidas. Não é mais aquele leite, não é? Agora tem algo mais profundo revelado da parte de Deus, que vai servir como base sólida para a minha vida, onde vai me ajudar a andar com firmeza, com convicção. Isso é a maturidade chegando, né? Então, firme, sem lançar novamente fundamentos de atos que conduzem à morte espiritual, que ele está falando exatamente das obras mortas, para novamente termos que nos arrepender de novo. Tira, sai dessa coisa, está todo o tempo se arrependendo dessas obras mortas, né? Todo o tempo se arrependendo disso, não, é só não praticar. É só deixar de lado. E começar a viver o novo de Deus, sem dar lugar a essas coisas, se tornando irrepreensível diante do Senhor, e não ter que repetir sempre os mesmos atos.
Está sempre se arrependendo. Hoje eu fiz isso. Aí na próxima semana, fiz de novo, pastor. Fez de novo. Outro arrependimento. Aí fez de novo, outro arrependimento. Aí vem assim. Sabe assim? Então, avançar para algo muito mais elevado, superior ao que você tem aprendido até aqui, te leva a crescimento e não ao retrocesso. Então, Paulo simplesmente está dizendo, não se conforme com o que recebeu de Cristo e transformou isso apenas no elemento representativo. Foi isso que os hebreus fizeram. Transformou aquilo que foi ensinado, aquilo que foi passado, como apenas um elemento. Eu aprendi isso, né? Eu conheço essa verdade, eu conheço isso, ok. E ela transformou o que na sua vida? Senão vai passar de elemento, não é? Então, nós precisamos ir mais profundo e transformar cada ensinamento em bases sólidas para a nossa vida. O que Paulo dizia? Não perca tempo recolocando pedras onde já foi alicerçado. Continue a construção do edifício, elevando a sua estrutura até que fique perfeito. É isso que o Senhor está falando. Que às vezes a gente fica colocando pedras de novo no lugar que já foi alicerçado, trazendo de volta, acumulando pedra no mesmo alicerce. Usa o que você já aprendeu, usa o alicerce que você já tem. Levanta esse edifício, sai das bases. É isso que Paulo está dizendo. Cresça, saia dessas bases. Você é edifício do Senhor. Ele está sempre nos levando a um crescimento, né? A um crescimento espiritual. Então, gente, se nós já conhecemos os verdadeiros fundamentos, vamos prosseguir adiante com foco no chamado, com foco no sacerdócio, com foco nas promessas, não é? Para que nós possamos alcançar esse lugar de crescimento. Então, precisamos ser violentos em avançar para os propósitos do reino. Não tem como. Muitas vezes nós precisamos ser radicais em nossas decisões, não é? Para conseguirmos ver as coisas se determinando, se completando na nossa vida. Nossa natureza é muito difícil de lidar. E ela sempre está querendo nos levar de volta para aqueles mesmos lugares, né? Confortáveis, né? Cômodos para nós. E muitas vezes a gente precisa realmente ser violentos, tá certo? Para conseguirmos avançar. Violentos no sentido de sermos determinados, no sentido de nós sermos radicais, se nós quisermos ver mudança. Se você quiser ver mudança, não espere cair do céu, não, porque tudo está dentro de você. Foi o que Deus fez com aquela mulher samaritana. A decisão está dentro de você. Tome você a decisão e siga o seu caminho. Ninguém vai decidir por você. Não existe. Você sabe o que Deus está requerendo de você. Você sabe o que Ele está novamente te sacudindo e te dizendo, sai desse lugar. Ok? Então, esse negócio de queremos estar sempre chamando a atenção de Deus para as nossas insatisfações, para os nossos desejos, está nos deixando pessoas mufinas. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Aqueles gatos mufinos? Né? Deixa mufino. Degoso, né? Degoso não, que eu chamo não, na verdade, né? Deixa você melindroso, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eita! Meninos, pessoas infantilizadas, pessoas que vivem debilitadas espiritualmente, né? Isso é uma debilidade espiritual.
tá certo? E a gente olha para as pessoas, a gente vê aquele aspecto de pessoa doente, né? Nossa, essa pessoa não está bem. Não, essa pessoa não está legal. Vamos ajudar. É assim? Então, e muitas vezes, isso traz uma esterilidade do inferno na vida das pessoas, né? É uma paralisia que se instala, porque realmente as pessoas não conseguem reagir para seguir por um outro nível em Deus. Então, é sobre isso que Paulo fala, né? Quando ele fala de arrependimento das obras mortas. Acaba com esse melindre, acaba com essa coisa fragilizada, com esse aspecto de doente, acaba com essa infantilização, com essa vitimização. Isso é que eu chamo de obra morta, viu? Então, nós entendemos que a igreja ainda é um lugar terapêutico, mas entenda uma coisa: nós não vamos viver a vida toda em ambulatório. Pelo amor de Deus, me poupe. As pessoas prevalecem que a igreja é um lugar terapêutico e não quer mais sair da terapia, nunca mais. Que é isso, gente? Como assim? Quero dizer para vocês que, além de lugar terapêutico, ela é mais do que isso, tá certo? Ele é um lugar do teu treinamento, é o lugar que vai te lançar, é o lugar da tua preparação. Esse aqui é o lugar do treinamento, que está preparando verdadeiros soldados. Saia da terapia e mergulha no treinamento como soldado de Cristo. E vamos avançar, porque o mundo carece de pessoas convictas, saradas. Já saiu do ambulatório, já saiu da terapia, está sarado. Não está remoendo coisas. Não está alimentando mais feridas. Pelo contrário, pessoas que se levantaram, que despertaram, que está pronto para avançar. Então, a igreja é esse lugar de treinamento que tem o propósito de lançar cada um de nós para o mundo, testemunhando a respeito dessa verdade que já libertou, no nome de Jesus. Amém, queridos? Estão entendendo tudo aí? Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele sempre nos traz palavras que, além de nos despertar, traz a nós a verdade que nós precisamos, né, viver e sermos confrontados por ela. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos estar sempre sendo sacudidos pelo Senhor. Porque o interesse do Senhor é que realmente nós venhamos avançar. É que realmente nós venhamos crescer nele. No nome de Jesus. Entenda o lugar que Deus determinou para a tua vida. Entenda esse lugar. Persiga a sua herança. Não entrega. Tá certo? Não entrega para o inimigo, não entrega para as circunstâncias, não fica preso nessas situações. Avança, caminha, percorre essa carreira, percorre esse caminho que o Senhor traçou, determinou para a tua vida, que é um caminho de vitória, é um caminho de maturidade. Eu me lembro que quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, foi algo muito difícil para mim. Porque eu vinha de uma estrutura muito grande, uma estrutura de orgulho muito grande. E eu tinha dificuldade de compreender porque eu questionava, aí já era outra coisa. Eu questionava demais as coisas. Às vezes as coisas vinham de uma maneira tão clara, mas eu confundia a situação, tornava a situação mais difícil de se compreender, porque a gente fica criando coisas. Toda pessoa que é crítica, toda pessoa que é julgadora, ela cria coisa na sua mente, sabe? Cria
criando dificuldade onde não existe dificuldade. Não tem dificuldade. E eu dizia, Senhor, eu não entendo. Por que tem que ser assim? Eu não entendo por que tem que ser assim. Por que eu não posso continuar daqui para lá? Eu digo, porque eu não sou irresponsável. Eu não vou preparar os meus mistérios e entregar na mão de uma pessoa soberba. Entregar na mão de uma pessoa orgulhosa. Entregar na mão de uma pessoa questionadora. Entregar na mão de uma pessoa resistente. Não vou. Por isso que tem que ser assim. Precisa tratar primeiro. Precisa retirar esse lixaral todo de dentro de você, para que você não perca o que o Senhor, que eu preparei para você. Porque no final das contas você vai terminar perdendo. Por isso que eu sacudo você. Por isso que eu toco nas feridas. Porque eu me importo. Porque eu quero estabelecer os planos que eu escrevi para você ao seu respeito. Por isso que eu mexo tanto. Às vezes você fica indignado com o pastor, você fica indignado com a pastora, fica indignado com o líder, porque ele sacode, porque mexe nas suas feridas, porque espreme, e você não entende que é o próprio Deus que está fazendo isso. Para quê? Qual é o propósito disso, gente? Se não for para nos sacudir, nos lançar para outro lugar e sair desse lugar terrível que só atrapalha o desenvolvimento da obra, só atrapalha o teu crescimento espiritual, e você nunca sai daquele lugar. Quando eu comecei a compreender isso, eu disse, Senhor, então pode tocar. Eu deixo. A gente só deixa se entender. Não é não, gente? Enquanto ficar no questionamento, eu estou com a minha mente bloqueada. Eu bloqueei a mente só para questionar. Mas quando eu decido colocar diante do Senhor e deixar que Ele faça, já houve aqui um exercício das faculdades mentais. Espera aí, deixa eu pensar direito, que eu acho que quem está errado realmente sou eu. Porque tanta gente já falou, tanta gente já pegou no meu pé, né? Tanta gente já se preocupou com isso. Não, tem alguma coisa nisso. Se dê essa oportunidade de refletir direito aquilo que o Senhor está querendo fazer na sua vida, e deixa Ele fazer. O meu medo, né, era de perder alguma coisa, era de sair daquela condição, era de sair daquele lugar. E eu vou fazer o quê se o Senhor tirar tudo de mim? Aí Ele diz assim, agora você vai me servir direito. Agora você vai entender o propósito da sua existência, só me adorar. E acabou a conversa. Não quero nada atrapalhando entre eu e você. Não quero nada atrapalhando o meu relacionamento contigo. Quero um relacionamento livre, verdadeiro, autêntico, profundo, sincero, íntimo, de forma que você confie mais em mim do que aquilo que você está se sustentando. Aí eu disse, amém. Fui impactada, né, por essa verdade, esse amor do Senhor. Aí o Senhor trouxe na prática o negócio. Agora eu vou te arrancar aquilo que tu mais ama. Não faça a coisa dela. Mas tu disse que tinha compreendido? Você não disse que tinha entendido? Como é que eu não vou tirar? O que você está escolhendo, minha filha? Eu ou o lugar? O que você está escolhendo? Deixa eu entender também. Estou aqui exercitando as minhas faculdades também. Próprio Deus. Deixa eu entender então o que você está decidindo dentro de você. O negócio está meio confuso. Seja clara. Eu disse, Senhor, eu estou decidindo por ti. Pois então, isso aqui já saiu da sua vida, está fora. Porque se é a mim que você quer, se é os meus sonhos que você quer, se é os meus projetos que você quer,
Você precisa ter discernimento do bem e do mal. Você precisa discernir para você tomar decisões e não ficar com aquele pesar de que você vai perder isso aqui, perder aquilo, lamentar. Acabou a lamentação. Tu já pensou se a mulher samaritana tivesse pensado nos momentos bons que ela passou com aquele monte de homem? Me dava isso, me dava aquilo, não era? Oh, Jesus. Morreu, foi. Morreu, foi. É uma oportunidade de um novo viver. De um novo viver. Só que agora você não está mais só. Agora você tem a mim. Tudo que ocupava o meu lugar dentro de você está sendo arrancado porque você disse sim. Se você não disser sim, eu não arranco. Se você não der o sinal que eu posso mexer, eu não vou mexer. Eu fiquei lutando com Deus. Lutava com Deus. Mas eu podia deixar isso aqui. Não é como você pensa. É como eu penso. Não é como você vê, é como eu vejo. Seu coração é muito enganoso para você ver alguma coisa certa, perfeita. Tudo que você vê vai ser torto. Na sua ótica parece perfeito, mas destrói tua vida. Olhe pela minha ótica e deixa o que é perfeito chegar na tua vida de verdade. Aí Arleudinha morreu ali. Então o Senhor nessa manhã está mexendo contigo também. Está levando você a refletir. O que realmente tem impedido de você avançar? O que realmente tem te paralisado? O que realmente tem sido o grande impedimento do teu crescimento espiritual? Nós desejamos, nós ansiamos pelas coisas do Senhor, mas não fazemos nada com isso. Enquanto nós adoramos, venha colocar diante de Deus aquilo que Ele falou com você nessa manhã, no nome de Jesus.